Bom dia, queridos irmãos em Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho aos que nos acompanham pela Tarobá e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar a Santa Missa, neste primeiro domingo da Quaresma. No início deste santo caminho para a Páscoa, a palavra de Deus nos apresenta dois mistérios que atravessam toda a história humana: o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. O primeiro revela o amor de Deus que cria, salva e quer a vida. O segundo, o drama do pecado que nos afasta do Criador e gera a morte. Contemplando o novo Adão, Cristo Jesus, que vence as tentações do deserto, pela obediência e pela confiança no Pai, somos convidados a seguir o mesmo caminho. Que este tempo quaresmal desperte em nós o sincero desejo de conversão, para que, purificados pela oração, penitência e pela caridade, possamos participar da vitória pascal de Cristo. Esta Santa Missa será presidida pelo Padre André Luiz de Oliveira, pároco da paróquia Cristo Redentor, em Londrina. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos esta Santa Missa. Ele me invocará e eu o ouvirei. Hei de livrá-lo e glorificá-lo, e vou saciá-lo com longos dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, iniciando este primeiro domingo da Quaresma, com o coração contrito, mas também esperançoso na misericórdia do Senhor. Vamos humildemente reconhecer as nossas faltas e implorar o seu perdão. Senhor, vós que nos conduzis no caminho da salvação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois o rosto misericordioso do Pai, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que vencestes a tentação, pois o projeto do Pai é maior, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, rico no amor e na misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou-lhe as narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse:
Não comais dele, nem sequer os toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: Não vos morrereis, mas Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, pela desobediência de um só homem, a humanidade foi toda estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus:
se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos teus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, iniciando este primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta estas belas páginas da Sagrada Escritura e, de modo especial, o Evangelho, falando sobre as tentações de Jesus. Quando nós falamos de tentações, nós precisamos estar ligados a Cristo para vencê-las. No tempo da Quaresma, muitos fazem os seus propósitos quaresmais. Infelizmente, acabamos por infantilizar a força deste tempo quando olhamos como um chocolate, um refrigerante ou qualquer outra coisa se torna uma tentação. A nossa cabeça, erotizada pelo tempo, concebe apenas tentações àquilo que está ligado à sexualidade humana. Tanto uma quanto a outra não deixa de ter a sua força tentadora. Mas o que nos é apresentado no Evangelho é muito maior, muito mais forte e traz consequências brutais no mundo se Jesus tivesse cedido. O que nós ouvimos na primeira leitura é justamente um relato de harmonia. Harmonia entre Deus e o homem, harmonia entre o homem e a mulher, harmonia entre a obra da criação. E foi justamente por não ouvir que Adão cedeu à tentação. Mas qual foi a tentação? Qual é a tentação nos apresentada pelo Evangelho? É a tentação do poder. Este sim, meus irmãos e irmãs, o poder, quando corrompe o ser humano, traz consequências brutais, como já disse. Se Jesus tivesse cedido à tentação de transformar as pedras em pães, não teria nos ensinado a partilha. Dá-lhes vós mesmos de comer. Nós não podemos ceder à mentira do diabo. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui e o Pai te salvará. Apresentou todos os reinos do mundo. A mentira. Nada pertence a ele. Tudo pertence ao Senhor, ao Criador. Mas a mentira pode nos conduzir a esta ilusão de poder. Jesus, irmãos e irmãs, está arraigado, agarrado, preso junto do Pai. E justamente por isso, por estar junto do Pai, é que a sua vida não foi marcada pela tentação, mas pela superação, em nos mostrar que o amor de Deus é que gera serviço e que o apego ao poder gera na vida ódio, destruição e corrupção. Jesus venceu as tentações de modo livre, porque em seu coração batia o amor do Pai. É essa liberdade que nós precisamos para vencer as tentações do poder. O poder que está arraigado na igreja, o poder que está em nossas comunidades, o poder que está em nós presbíteros,
quando agimos de modo autoritário diante do nosso povo. O poder que está em todo o mundo. O amor de Deus é serviço, e Jesus nos deixou isso bem claro. O que nós precisamos ter como ciência de força em nossa vida é que o Espírito conduziu Jesus ao deserto e não o abandonou, permaneceu com ele. Nós temos a força do Espírito, irmãos e irmãs, a força do Espírito em nós, para restabelecer a harmonia no mundo, para restabelecer o poder, o amor de Deus no mundo e para restabelecer a nossa comunhão com o Pai. Peçamos a Deus que o seu Espírito continue a nos acompanhar para vencermos as tentações do poder, para vencermos as tentações destruidoras e restabelecer a nossa harmonia, a nossa comunhão e, principalmente, deixar que o amor de Deus seja dilatado no mundo uma vez mais. Vençamos as tentações com a força do Espírito de Jesus. Amém. Professemos a nossa fé, que é força em nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, irmãos e irmãs, na presença do Senhor em meio a nós, vamos elevar ao Pai de amor as preces de nossa comunidade. Pela Igreja, para que, guiada pelo Espírito Santo, ajude todos os fiéis a viver esse tempo quaresmal como verdadeiro caminho de conversão, oração e caridade, rezemos. Senhor, renovai-nos no vosso amor. Por todos os que sofrem as consequências do pecado e da injustiça, especialmente os que vivem o peso da pobreza, da violência e da exclusão, para que encontrem em Deus força e esperança, rezemos. Senhor, renovai-nos no vosso amor. Pelas famílias, para que aprendam neste tempo santo a colocar a palavra de Deus acima das tentações do poder, do egoísmo e da indiferença, rezemos. Senhor, renovai-nos no vosso amor. Que esta campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Moradia, suscite nos corações, nas comunidades, nas pessoas que têm a função de governar um movimento de escuta, de oração, de discernimento e ação, para que, à luz da fé, possamos construir uma sociedade mais justa, na qual todos tenham moradias dignas. Rezemos. Senhor, renovai-nos no vosso amor. Acolhei a nossa prece, ó Pai Santo, e pedimos por vosso Filho Jesus de Nazaré, que com a força do Espírito venceu as tentações no deserto. Pedimos por ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, do trabalho da mulher e do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai transformar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa condição humana. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira, do trabalho da mulher e do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai transformar em vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja. De coração contrito e humilde vos pedimos, sejam as nossas ofertas acolhidas por vós, ó Senhor. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Amém. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, nesta pausa de reconciliação, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Nós os pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com um hino de louvor, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José de Nazaré, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Jeremias, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença, e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, o mesmo Espírito que o conduziu pelo deserto e foi a sua força, o Espírito que ora em nós e por nós, rezemos confiantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, das tentações do poder, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O pão já não é mais pão, mas o corpo de Cristo. O vinho já não é mais vinho, mas o sangue de Cristo. Alimentados para nossa caminhada e vivência de fé, são também sustento que nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida. Você que participa conosco da Tarobá,
Feche seus olhos e faça neste momento a sua comunhão espiritual. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. E neste momento de comunhão, irmãos e irmãs, aos que fazem também a comunhão espiritual, que nos acompanham, peçamos a força do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer as tentações em nossa vida. Peçamos que o Espírito nos dê a força do avental e do lava-pés, que é sinal e expressão do amor de Deus no serviço aos irmãos e irmãs. Que isso nos traga a sensibilidade do servir e do colocar-se à disposição do reino. E que nos afastemos e lutemos contra toda tentação de poder, na igreja, na política, no mundo. Tentações que, se cedidas, se tornam desastrosas na vida do mundo, da igreja, mas de modo especial dos mais necessitados. Que o Espírito que conduziu Jesus ao deserto habite também a nossa casa. E como nos ensinava o Papa Francisco, tenhamos a força da palavra de Deus para vencer as tentações. Com o diabo, dizia o Papa Francisco, não se dialoga. Jesus usou da palavra de Deus, curta, objetiva, mas com uma força para afastar aquilo que divide em nossa vida. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Adão cedeu à tentação porque não ouviu. E Jesus, porque ouviu, audire, obediência àquele que ouve, porque ouviu, levou a termo o projeto do Pai, que não é de destruição, mas de salvação do mundo. Dai-nos, Senhor, a graça e a força de vencer as tentações, contando com o auxílio tão necessário do vosso Santo Espírito. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude, e lhe seja concedida a eterna redenção. Amém. Abençoe-vos o Deus da vida, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus.